irmãos lá no Evangelho de João 17. É uma das mais bonitas. A palavra do Senhor, ela é bonita e ela é linda, mas essa passagem, ela, quando a gente lê, a gente se emociona. Porque nós que estamos aqui, nós somos frutos de oração, pessoas que pagaram oração por nós, né? E tem uma pessoa muito especial que também pagou um preço de oração por nós. Essa pessoa é Jesus. Antes de ele se entregar na cruz, antes de ele ser maltratado, né, sendo rejeitado por todos, ele ainda teve um momento para orar por nós. E essa oração, a palavra toda 17 até o final, ela é uma oração que ele faz. Além de fazer pelos discípulos que estavam com ele ali, ele orou por nós também. Que está lá em 17 e 20, que diz assim: eu não rogo somente por estes, que eram os seus discípulos, por aqueles por quem ele caminhou, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Então nós, pela misericórdia de Deus, nós ouvimos essa palavra e hoje nós cremos nessa palavra. E nós cremos em Jesus, cremos em tudo que ele fez por nós na cruz, pela salvação que ele tem nos dado. Então hoje, nós temos um coração muito grato pelo que Jesus fez por nós. Nós, sendo pecadores, sendo incrédulos, muitas vezes duros, resistentes em ouvir a palavra do Senhor. Mas glória a Deus, porque nós não somos nada. É a misericórdia dEle, a bondade dEle, o amor dEle, que quebrantou os nossos corações e hoje nós podemos, né, crer nela, estar no caminho do Senhor. E eu louvo muito ao Senhor por isso. Glória a Deus. Pai, eu te louvo pelo teu Filho. Jesus, eu te louvo e te agradeço pela salvação que tu tens dado a nós. Obrigada, Jesus, porque tu tens orado por nós e hoje nós estamos aqui. Obrigado pela tua palavra, que é o alimento para a nossa alma, o pão para a nossa alma que ela precisa, que ela anseia e que ela se sacia, Senhor, com a tua palavra. Senhor, obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo, Jesus. E nós damos a ti toda a honra e toda a glória, todo louvor e toda adoração, porque tu és digno. Senhor, e nesse momento também eu quero mencionar, não esquece daqueles que nós temos orado também, Senhor, porque tu viesse para todos, Senhor, tu morresse para todos. Senhor, obrigada pela tua palavra, que ela venha queimar mesmo cada vez mais em nossos corações, que tu venha mesmo estar nos transformando cada vez mais, Senhor, pela tua palavra. Senhor, nos preparando para aquele dia glorioso, quando tu vier buscar a tua igreja, a tua noiva. Senhor, obrigada por tudo, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Pai, o Senhor, amados irmãos. Vamos nos assentar. Glória a Deus. Paz, irmão Rafael. Deus abençoe. Amém. Amados, o Senhor está querendo fazer coisas novas, não só na nossa vida, ou na nossa igreja local, mas na sua igreja e no mundo Ele já está operando coisas novas e grandiosas. Nós temos que estar muito atentos àquilo que Deus quer fazer. Às vezes nós temos conceitos, preconceitos e coisas bem fundamentadas na nossa mente, no nosso coração, a respeito do Evangelho, da vida cristã, do nosso culto, da nossa adoração a Deus, coisas que nós estamos aprendendo, né, que não estão erradas, não é isso.
mas que ao longo do tempo que vai se tornando uma rotina, algo muito igual, e nós nem percebemos, às vezes, aquilo que estamos fazendo. Às vezes práticas que já não são mais nem úteis para os nossos dias, para as nossas vidas, mas nós continuamos fazendo porque, né, sempre fizemos. Isso acaba se tornando uma religiosidade. E nós temos que ter muito cuidado quanto a isso, né? Deus, Ele nos traz novidade de vida. Tudo amanhecer, é um novo dia que nasce. Não é de novo, não, é um novo dia. Novas oportunidades, né? De vida, de se aprofundar e conhecer mais o Senhor, novas oportunidades que o próprio Senhor tem para nos usar como instrumento seu. Então nós temos que estar sempre atentos ao que o Espírito Santo de Deus está fazendo e quer fazer. Dito isso, hoje nós vamos fazer uma inversão aqui no culto. Não que que isso, a mudança é essa que Deus quer fazer, não é essa. Mas para ficar até de forma didática, né? Para a nossa prática, para nós meditarmos. Opa, nós sempre fizemos o louvor e depois a palavra. E agora? O que vai ser de mim? Oh meu Deus! Alguma coisa está errada, alguma coisa mudou. Se a minha salvação, como é que fica? A minha comunhão com Deus, como é que fica? E agora? Parece que a gente sai do nosso normal, da nossa rotina, sente-se meio inseguro, né? Há uma insegurança quando a gente sai do seu lugar. A gente mora numa casa 20 anos, 30 anos, quando pensa em se mudar, não, vou mudar. Puxa, dá aquele frio, aquela coisa, pela mudança. Né? Não que a gente tem que estar mudando qualquer coisa só por mudar por mudar. Mas nós temos que estar atentos no que Deus quer fazer. A vida com o Senhor é uma transformação contínua e constante. É vida abundante. Cada vez mais abundante. E nós temos que estar abertos àquilo que Deus quer fazer. Dentro da verdade da sua palavra, né? Não se abandona os fundamentos da verdade de Deus. Não é disso que eu estou falando. Abandonam-se práticas, às vezes, que engessam, né, a nossa adoração a Deus, um coração quebrantado, contrito. Né? A gente vai se endurecendo mesmo, a nossa própria natureza nos leva a essas coisas. Então, essa mudança, ela tem um desses objetivos, é isso, nós pararmos um pouquinho e observar. Serve de forma didática, digamos assim. Eu senti no coração de falar sobre isso, e eu queria compartilhar com os irmãos de um tema, que é justamente sobre a adoração. E por isso mesmo eu quis primeiro compartilhar, e para depois nós termos um momento de adoração ao Senhor, como nós sempre temos quando nos reunimos. E quando eu falo essas coisas, irmãos, eu estou falando para os irmãos aqui, né, que estão aqui conosco, mas a gente está falando também para os irmãos que nos acompanham nas suas casas, ou outras pessoas até que nem congregam com a gente, que porventura podem estar acompanhando, que nós estamos transmitindo ao vivo pelo Instagram, e depois durante a semana a gente também grava e transmite pelo YouTube também. A gente está sempre informando os irmãos desses links para acompanharem, né, o que está sendo ministrado, para que eles não percam, por conta dessa ausência, né, eles não percam aquilo que nós estamos compartilhando e não percam um pouco até da unidade que nós temos por estar compartilhando a palavra e assim compartilharmos as mesmas coisas com toda a igreja local. Eu gostaria que os irmãos abrissem o livro de Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Versículos 5 e o 6. Vamos acompanhar então. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, que estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém,
Amém. Levantando as suas mãos, inclinaram suas cabeças e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Pai amado e querido Deus, estamos aqui nessa manhã tão maravilhosa que Tu nos dás, Senhor Deus, para cultuar o Teu nome, para adorar o Teu nome, Senhor Deus, compartilhar a ceia nessa manhã, compartilhar da nossa comunhão com os nossos irmãos. Pedimos, querido Espírito Santo, que Tu venha trazer revelação para nós a respeito da Tua vontade, a respeito da Tua palavra, do que será ministrado, a respeito do que Tu tens para nós, Senhor Deus, nesses dias diferentes que temos vivido, Senhor Deus, não temos mundo, mas para nós mesmo, no nosso relacionamento pessoal contigo, Jesus. Abre o nosso entendimento, Senhor, e o nosso coração, Senhor, para que possamos receber de Ti, Senhor Deus, aquilo que Tu queres falar para a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, assim só trazendo aqui o contexto dessa passagem aqui, o povo que permaneceu na Babilônia por 70 anos foi autorizado a retornar para Jerusalém. Esse retorno para Jerusalém se deu em três etapas, podemos dizer, 3 grandes grupos que retornaram em 3 períodos distintos da história. O primeiro grupo, que inaugurou esse retorno, liderado por Zorobabel, que era um descendente de Davi. Ele veio para a cidade e ali eles lançaram os fundamentos do templo e reconstruíram, com muitas dificuldades, com tempo de atraso, reconstruíram o templo de Jerusalém. Nada comparado ao templo de Salomão, algo bem mais humilde, menor, mas o templo foi reconstruído e o sacrifício diário e contínuo foi restabelecido. Depois de algum tempo, Esdras, o escriba de Deus, ele reuniu um grupo e também autorizado pelo Império Persa, ele veio para Jerusalém. O grupo que compunha essa caravana eram basicamente sacerdotes e levitas, na sua grande maioria. E eles vindo para Jerusalém, eles promoveram uma reforma espiritual, uma purificação, não só com relação ao templo, mas com relação ao povo que tinha vindo anteriormente, que estava caindo nos mesmos pecados, por falta de conhecimento. E ele veio, conhecedor da palavra, ele veio para trazer as verdades de Deus, o que Deus queria para o seu povo, para que eles não caíssem em transgressão e não sofressem de novo as consequências como sofreram nas mãos dos babilônios. Um terceiro grupo veio comandado por Neemias, que era o copeiro do rei. Autorizado pelo rei, ele veio com esse grupo com uma função, uma incumbência de reedificar a cidade, especialmente os muros de Jerusalém. Então, 3 grupos com 3 missões, mas tudo relativas ao reino de Deus. Reconstruir o templo, restaurar o culto, a adoração a Deus, uma reforma espiritual e a reforma da cidade. E aqui nesse trecho que nós vemos, no livro de Neemias, Esdras está aqui ensinando o povo. O povo já havia, aqui nesse ponto, eles já haviam reconstruído os muros, e eles se reúnem todos lá no 7º mês do ano para refazer a sua aliança com o Senhor. Todo o povo se reuniu. E é nesse momento que eles pedem para Esdras para trazer o livro da lei e ensinar o povo. Eles fazem um pouco de tablado, onde ele ficava mais alto acima do povo, ele e outros sacerdotes. E ali diz a Bíblia que ele lia a palavra e ele explicava, para que aquelas pessoas entendessem o que estava escrito. Então, havia necessidade de interpretar a lei de Deus. Ele era conhecedor, então ele ensinava o povo a aprender o livro. E nesse ponto que nós lemos aqui, nós vemos um culto a Deus, um culto prestado a Deus. E é muito bonito quando a gente vê isso aqui. Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque ele estava acima do povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. É o princípio daquele culto,
Então, a gente vê semelhança, né, no nosso culto a Deus. Né? E nós temos algumas coisas aqui que trazem alguns aprendizados para a gente. Aqui coisas muito novas estavam acontecendo com esse povo. Era uma transformação. Esse povo que estava aqui, alguns que eram mais velhos, na verdade não existiam, todos eles nasceram no cativeiro. Os que vieram com Zorobabel ainda tinha alguns que eram que tinham sido levados, jovens, né, e retornaram. Mas esses que vieram com Neemias, que já tinha passado um bom tempo, todos haviam nascido no cativeiro. Então eles não sabiam nem o que era direito um culto a Deus dessa forma como eles estavam prestando aqui. Eles necessitavam de alguém que os ensinasse. E era algo muito transformador, muito novo que estava acontecendo. Era um tempo muito diferente que eles estavam vivendo. Uma transformação absurda. Porque eles nasceram no cativeiro. E agora vêm para uma terra que era dos seus ancestrais, onde eles ouviram falar das grandezas de Deus naquela terra, através de um grande rei como Davi, outro rei como Salomão, Moisés levando o povo para lá, tirando do Egito, então todas aquelas coisas grandiosas que eles ouviram falar. Era só um mito distante, algo muito distante da realidade deles. E agora, quando eles põem os pés em Jerusalém e veem a cidade que os pais falavam, reconstruída sim, mas era Jerusalém, e eles se deparam diante do Deus que fez todas aquelas coisas grandiosas na história de Israel. Será que alguma coisa diferente estava acontecendo na vida deles, irmãos? Era algo muito poderoso e grandioso e transformador e diferente que estava acontecendo na vida deles. Nós vivemos algo muito diferente no mundo hoje. Nós podemos viver algo grandioso, pessoal e transformador na nossa própria vida. Que nos transforme, que mude toda a nossa forma de ver e viver as coisas da mesma forma como esse povo foi mudado, saindo literalmente, né, fisicamente, mas nós espiritualmente. Mas não só espiritualmente, nós estamos vivendo um tempo muito diferente no natural mesmo. O fato de estarmos aqui hoje, né, dessa forma, com máscara, né, impedidos, com dificuldades, muitos irmãos que não têm vindo, né, por impedimentos ou outras razões, mas isso mudou o nosso culto, a nossa forma de cultuar a Deus. Mas não deve mudar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria em louvar a Deus. Então, nesse culto a Deus aqui, nós vemos algumas coisas assim, interessantes, né? Alguns aprendizados que nós podemos obter da forma como esse povo, na sua simplicidade, em total desconhecimento de como buscar e adorar a Deus, apenas o que eles recebiam de seus pais, de seus ancestrais, mas não de cultos religiosos, né, coletivos, né, eles trazem algumas coisas que nós podemos compreender. Uma delas é que mesmo que a gente tenha hoje, né, uma visão muito mais completa do nosso chamado, da nossa adoção de filhos, né, do grande amor do Pai para conosco, eles sabiam que Deus amava, sim, mas a visão que nós temos hoje de Deus como Pai, nós como filhos adotados em Cristo Jesus, o seu grande amor por nós é uma visão muito mais ampla, porque Jesus nos revelou coisas maiores a respeito desse nosso relacionamento com o nosso Deus. É algo muito maior, a nossa compreensão. Só que mesmo compreendendo essa possibilidade que Jesus nos permite do Senhor, pelo Espírito que habita em nós não podemos perder de vista o temor que nós devemos ao nosso Deus. O temor que devemos ao Criador dos céus e da terra, que está acima de tudo o que nós podemos ver ou pensar. Nós não podemos perder de vista a nossa reverência ao Senhor. Entender que Ele é digno da nossa reverência. Entender que Deus Ele é digno da nossa reverência e da nossa obediência voluntária, como expressão de amor por Ele, de retribuição ao seu amor e misericórdia para conosco. Então, esse temor, esse amor e reverência, nós não podemos perder de vista. Jesus não é meu colega, né? Sim,
Ele é muito próximo. Nosso parente chegado, nosso irmão, nosso amado mestre, Senhor dos senhores, Rei dos reis, que quando apareceu para João, que era aquele em quem João reclinava a sua cabeça no seu seio, lá nos dias em que Jesus estava na sua condição humana aqui na terra, e quando João vê esse Jesus na sua glória, ele desmaia, porque ele vê a glória da plenitude de Deus ali em Cristo. Então ele não desmaia de medo, era o Senhor dele, era o mesmo Senhor, mas aquilo reflete na sua natureza humana, de forma a debilitá-lo nas suas forças, na sua condição humana, a ponto de ele desmaiar. E muitos outros servos que tiveram a visão de Deus também, relatados na Bíblia. Então essa reverência nós devemos ter sempre, e essa passagem nos traz para isso, uma reverência, né, de amor, de obediência ao Senhor. E vemos ali no versículo 1, do capítulo 8, né, diz assim, ó, e chegados os 7 meses, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, dentro da porta das águas. Aqui, irmãos, nós vemos a espontaneidade do povo. Eles não se ajuntaram vindo ali do bairro, de carro, de isso, de ônibus, né, ou de carona, não. Eles vieram de cidades circunvizinhas, de aldeias circunvizinhas, e se reuniram ali, porque não era só Jerusalém. As cidades próximas e aldeias também estavam sendo reedificadas, e haviam habitantes que moravam na região toda, a ponto de Jerusalém precisar trazer gente de fora para habitar ali dentro, depois que fizeram o muro, porque não havia gente suficiente até para proteger a cidade. Então, as pessoas vinham de fora. Então, essa espontaneidade, essa voluntariedade para vir e se reunir em aliança com o Senhor, renovar a aliança com Deus, essa expectativa, esse desejo de buscar a Deus coletivamente, que foi algo que não foi trazido somente com a igreja, quando Jesus falou da unidade do corpo de Cristo. A unidade já ela se estende em toda a Bíblia, ela é revelada em toda a Bíblia, a unidade do povo de Deus em torno da palavra de Deus, em torno da lei de Moisés, em torno do Senhor. Então, esse desejo de estar coletivamente adorando a Deus, isso é algo que tem que bater muito forte no nosso coração, irmãos. Esse desejo de adorar a Deus, nós somos chamados para ter comunhão plena com o Senhor 24 horas. Mas a comunhão coletiva com Deus também deve ser algo que nós devemos ter prazer, ter desejo, devemos ansiar por isso, nos alegrar por isso. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Não que o templo, que esse espaço físico seja a casa do Senhor, nós somos a casa do Senhor, somos o templo do Espírito Santo, mas nós juntos é que somos a igreja do Senhor. Eu sozinho não sou igreja. Irmãos, vou repetir. Eu sozinho não sou igreja. A igreja do Senhor Jesus é um corpo. O crente sozinho é templo do Espírito Santo, onde Deus habita, onde o Espírito Santo de Deus habita, onde ele pode ter comunhão plena e contínua com Deus. Agora Jesus fundou e ele criou uma igreja. Igreja são os crentes reunidos. Não importa o número. Jesus falou 2 ou mais. Sozinho eu não sou igreja. E você faz parte da igreja, você está reunido com o corpo de Cristo, ali está a igreja do Senhor. Então, esse desejo, né, de adoração coletiva, isso é um fundamento da fé. É um dos fundamentos da fé. É vital na vida cristã. Se nós não praticarmos, não desejarmos, nós perdemos bênçãos preciosas que o reino de Deus tem disponível para o seu povo. E quando a Bíblia ela diz assim, ó, que ela afirma que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quando eu estou louvando a Deus, o Espírito Santo de Deus está comigo, amém. Mas quando a Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor do seu povo, há algo diferente nesse dizer. Quando Jesus disse que onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei, eu sei que quando eu estou adorando o Senhor sozinho, o Senhor está ali.
Mas o que o Senhor quer dizer quando dois ou mais estiverem unidos? Há algo diferente nesse falar. Quando a Bíblia diz, irmãos, né, no Salmo 133, com bom e com suave, 133, com bom e com suave, né, que os irmãos vivam em união, fala da união, da unidade, de congregarmos, de estarmos juntos. E no final, pois ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Opa! Sem querer interpretar as palavras, mas nós entendemos por essas 3 passagens que eu citei, que há algo diferente e especial que Deus deseja dispensar quando o povo está reunido e congregado. Há algo diferente que Deus quer fazer nos corações, no corpo e na obra do ministério, no reino de Deus, a partir da unidade da igreja, dessa forma física também. Não somente uma unidade espiritual, que é verdadeira, que é necessária, mas, né, é na adoração da igreja que os dons do Espírito Santo eles são dispensados, eles são derramados abundantemente para trazer transformação e vida. Não que o dom do Espírito Santo não possa ser dado individualmente, sozinho, mas, não vou dizer que é uma regra, mas que é comum na palavra de Deus e na nossa prática cristã, o Espírito Santo de Deus ser derramado copiosamente, abundantemente, através de dons, de sinais, onde o corpo está reunido, onde a igreja está junto. Então esse desejo tem que arder no nosso coração, de adorar a Deus em unidade, em comunidade. No versículo 5, abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Essa reverência que eu falei no princípio, né? A reverência não só pelo livro que foi aberto ali, a letra, mas uma reverência por aquele que inspirou aquela palavra. Eu não estou dizendo também, não, ler a Bíblia tem que ser de pé. Tem igrejas que fazem assim, amém, tem igrejas que não fazem assim. Não é essa a questão, é a reverência do coração com relação à palavra de Deus. Você crer nela e confiar nela. E quando eu digo a palavra, não é a Bíblia escrita somente, mas a vontade de Deus revelada nessa palavra. Então essa reverência é colocar a palavra como uma necessidade diária para mim, como um alimento diário, como um guia para a minha vida, para o meu dia. Ver a palavra dessa forma, crer nela dessa forma. O zelo em buscar a palavra, considerar ela como algo necessário, como algo prioritário, como algo urgente. A palavra de Deus. Para a minha vida, para a minha sobrevivência espiritual. Abrindo o livro, todos o povo se pôs de pé. Versículo 6. Amém, amém. A concordância, a unidade. 2 vezes, né? Amém. E diz mais no versículo 6 que levantando as suas mãos, inclinaram suas cabeças e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Então nós vemos aqui a unidade na adoração. Nós vimos uma unidade porque o povo estava tudo nas suas casas e via que tinha no coração deles o desejo de se congregar. Havia um pensamento igual quando eles vinham para essa praça para se reunir. Não, lá coisas grandiosas vão acontecer, coisas maravilhosas vão acontecer, porque o povo de Deus vai estar reunido, o povo santo de Deus, que Ele separou, que Ele escolheu, que Ele salvou. O povo vai estar lá reunido. Então já havia esse sentimento. As pessoas já vinham para essa reunião dessa forma, naquela expectativa do que Deus faria. E quando eles chegam ali, olha só, a importância do culto coletivo, né? Estar no mesmo espírito de adoração, no mesmo sentimento, no mesmo pensamento, entregue ao mover de Deus, uma disposição de louvar, de exaltar a Deus, que nós vemos com o levantar de mãos, né? Por exemplo, não estou dizendo, todo mundo tem que levantar a mão. Não é isso, mas uma espontaneidade, sem medo do que vão pensar ou falar, sem vergonha de que é de Jesus, ou das pessoas, é da minha honra, do meu nome. O que me impede, às vezes? Novamente, irmãos, nós temos liberdade dentro da nossa, né, cada um tem a sua personalidade, a sua forma, né, mas
permitir, né, que Deus nos transforme. Né? Quando nós vemos, então, irmãos, as pessoas levantando as mãos, né, nós vemos, levantar a mão está adorando a Deus. Não, levantar a mão não está adorando a Deus. Quando eles saudavam Hitler, eles também levantavam a mão. Então, vejo que essa postura física, ela tem que refletir algo que está no nosso coração. Então, mas se estiver borbulhando no nosso coração, também, né, nós vamos ter um desejo assim, de expressar, de falar, assim como a gente fala e se gesticula também. Né? Quando a gente fala com alguém, a gente gesticula. Porque com Deus a gente tem, cara, esse paradigma. Né? Então, essa liberdade, irmãos, que nós temos para adorar a Deus. Isso, quando as pessoas levantando a mão, nos lembro 1 Timóteo 8, né? 1 Timóteo 8. Acho que não vou abrir ali, mas os irmãos conhecem a palavra, diz assim: eu quero que os homens em todo lugar, em todo tempo, levantem mãos santas, sem ira, sem contendas, sem máculas. Então, levantar mãos santas parece que já era um hábito das pessoas de adorar a Deus. Mas ele diz assim, quando vocês levantarem mãos a Deus, mãos santas, elas têm que ser sem ira, sem mácula. Ou seja, ele estava falando já de um desejo de adorar realmente a Deus em sinceridade. Se tem ira, se tem mágoa, se tem coisa, tem que ter arrependimento e perdão para poder ter adoração com Deus. Senão não há comunhão com Deus. Então, é uma prática de adoração a Deus. As pessoas faziam isso. E mais ainda, eles não só, nós vemos um esforço deles, né, nesse sentimento de adoração coletiva, né, um esforço deles para adorar a Deus. Nós vemos que eles levantavam as mãos, inclinavam as suas cabeças. Eles aprenderam com os seus pais que isso era reverência a Deus. Eles aprenderam o temor de Deus, pelo menos, embora não sabiam como cultuar, conhecer a palavra, mas eles sabiam o temor de Deus e a reverência a Deus. Eles inclinavam a sua cabeça, eles se colocavam o rosto no chão. Sim, humilhação, irmãos. Humilhação, porque eles compreendiam a distância que eles tinham de Deus. Quanto Deus era excelso, perfeito, santo, justo, fiel, maravilhoso, amor, e o quanto eles necessitavam da misericórdia desse Deus, por causa do seu estado humano e pecaminoso, da nossa condição. Então eles compreendiam isso. E essa expressão física de fazer dessa forma demonstra esse arrependimento, essa contrição de espírito, esse quebrantamento. Eles adoravam então dessa forma. Inclinavam a cabeça e adoravam ao Senhor. Adoravam ao Senhor. Irmãos, nós não vemos aqui nenhum, né, embora Esdras estivesse lá na frente, tal, não vemos nenhum grupo de louvor aqui, nenhuma bateria, nenhum efeitos especiais, luzes, não vemos nada disso. Vozes bonitas, bem afinadas, não vemos nada disso. Mas nós encontramos uma adoração. Irmãos, entendem o que eu quero falar? Nós não vemos ao culto para assistir os irmãos cantarem. Por pior que eles cantem, e a gente depois vai ficar reclamando, ou por melhor que eles cantem, que a gente vai achar bonito. Nós não viemos para o culto para assistir uma apresentação musical, um show. Os irmãos que vêm aqui não vêm para se apresentar também, porque se vierem com esse espírito, estão errados, estão no lugar errado também. Não é aqui o lugar de fazer isso. Nós viemos para adorar a Deus. Os irmãos que vêm aqui são irmãos que receberam dons e talentos e eles servem a igreja do Senhor e adoram ao Senhor junto com a igreja. Eles servem com os seus dons e talentos e a igreja ajuda, sim, dessa forma, com os seus dons e talentos, porque os dons e talentos eles são para a edificação do corpo de Cristo. Mesmo os dons espirituais, quanto aqueles que poderíamos dizer naturais, que são frutos de Deus também. O dom de servir, por exemplo. Então, eles ajudam a igreja na adoração, para uma adoração coletiva,
não diferenciada. Quando levantavam as mãos, todos levantavam. Quando eles se inclinavam em terra, todos levantavam. Não estou dizendo que a nossa adoração tem que ser padrão. Isso aí não é unidade, irmãos. Todo mundo fazer o que eu estou mandando aqui na frente não é unidade. Tá? Unidade é aquela disposição de coração, de espírito, o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, a mesma motivação de adorar a Deus. Então não se preocupe com o que está acontecendo aqui na frente. Às vezes os irmãos eles podem errar ou podem acertar, mas essa não deve ser a preocupação da igreja que está adorando a Deus. Esse culto é para Deus, a gente tem que subir para Deus a nossa adoração. Então, né, às vezes a gente pede para fechar os olhos, porque às vezes é uma necessidade, sempre uma necessidade, né? Porque a gente se distrai, né? Os olhos são a janela da vida, né? E a gente se distrai muito sim, com as coisas. Isso não tem como negar que acontece isso. Ele não sabe que é assim. Então entre numa esfera de adoração a Deus mesmo, de glorificar o nome do Senhor, por quem Ele é, pelas suas obras em nossas vidas. Na verdade, irmãos, eu não vou ministrar tudo o que eu gostaria de ministrar hoje, mas, assim, a adoração a Deus, eu quero adentrar um ponto que eu ia falar, quem sabe, em outra oportunidade. Adoração a Deus, expressar a adoração a Deus. Mas Deus nos deu as ferramentas na nossa comunicação com Ele, na nossa comunhão com o Senhor. Nós podemos louvar a Deus e cantar ao Senhor. Nós podemos glorificar o seu nome e adorar o seu nome. Nós podemos pedir para o Senhor as nossas necessidades pessoais e no nosso meio. A intercessão em favor do reino de Deus, da obra de Deus, a intercessão pelas nações, pelos missionários. Então, há diversas formas de eu me chegar a Deus no momento. Mas quando eu falo de uma adoração, irmãos, que exalte o nome do Senhor, eu falo daquilo que nós vemos nos Salmos, em alguns Salmos que eu ia trazer, mas eu vou deixar com outra oportunidade. Hoje não temos esse tempo. Em que as pessoas glorificavam Deus pelas suas maravilhas no Egito, e atravessou o Mar Vermelho, lembram isso? Os salmistas falam constantemente essas coisas. Em alguns salmos eles pedem também a misericórdia, o livramento do Senhor, amém. Mas os salmos que adoram a Deus, glorificam a sua grandeza, o seu nome, o seu caráter, a sua santidade, exaltam a sua santidade. Salmos de adoração a Deus. Nós temos dificuldade em fazer isso, quando nós adoramos ao Senhor. Nós temos dificuldade. Eu sinto isso, sabe? Quando nós nos reunimos, às vezes, no vigília, irmãos, vamos fazer o seguinte, já que nós estamos, às vezes, em um grupo pequeno, cada um ora a Deus, né? Glorificando a Deus. Não peçam nada nesse momento, não coloquem nada, só glorifique a Deus. Cada um, pode ser uma frase só, um minutinho só, ou mais tempo. E os irmãos oram, mas sempre escapam pedindo, ai, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Sempre, irmãos. Nós temos... E eu não julgo os irmãos, porque eu também sou assim. Nós temos essa dificuldade, irmãos. Não que nós não possamos pedir, irmãos, não há problema. O Senhor nos diz que nós devemos pedir, bater para se usar, pedir para se usar, não há problema. Mas, irmãos, adoração coletiva, exaltar o nome de Deus, glorificar a Deus. Estou falando de outra coisa. Essa adoração a Deus, que pode ser individual, tem que ser praticada de forma individual. Porque se no individual eu fico só pedindo. Quando eu me reúno coletivamente, eu não sei glorificar a Deus. Então glorifique a Deus. Sozinho, no seu ambiente pessoal, particular com o Senhor, no seu quarto de adoração. Glorifique a Deus. E quando nós viermos aqui, vemos com esse intuito. Olha só, Neemias, depois, naquele mesmo mês, se reuniram mais tarde. No dia 24, Neemias 9. Só para nós encerrarmos, já estamos adiantados. Neemias 9, versículo 3. Eles se reuniram novamente. Não vou entrar no contexto por que se reuniram novamente, se não é o caso, mas nós vemos um novo culto aqui a Deus. E levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia.
Na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. Olha só, o dia para eles começa do nascer do sol ao pôr do sol, 12 horas. Uma quarta parte do dia, quantas horas? 3 horas. Eles leram o livro, leram a palavra, ensinaram o povo. Diz a Bíblia aqui, vocês leem depois em casa esses 2 capítulos, você vê como o povo se alegra, porque eles entenderam a palavra, diz a Bíblia. Eles compreenderam as promessas de Deus, a palavra de Deus, e se alegraram, saíram felizes, festejando e vibrando e repartindo, né, as porções com os seus irmãos. Então, vejam que 3 horas eles ficaram lendo a palavra. E na outra quarta parte, nas outras 3 horas, fizeram confissão de pecado, quebrantamento, arrependimento e adoraram a Deus. Amém, amados? Em uma outra oportunidade nós vamos voltar a esse tema. Novamente eu gostaria de compartilhar alguns salmos sobre a adoração a Deus. E vamos ter uma oportunidade certamente. Amém? Eu quero convidar os irmãos para nós adorarmos a Deus. Vamos nos colocar de pé. Mas, realmente, adoração não é um dia, não é um momento. Adoração é uma vida. É uma vida de louvor a Deus. Aqui nós só expressamos o que realmente o Senhor tem feito nas nossas vidas. Só expressamos realmente o que nós somos em Deus. Esse é o momento da gente expressar. Mas a nossa adoração, ela tem que ser o nosso dia, ela tem que fazer parte da nossa rotina. Nós temos que estar vivendo de glória em glória, de adoração em adoração a Deus. Eu te convido nessa manhã, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, você adorar o Senhor conosco. E nada vai ser igual, irmãos. Nada vai ser como era. A partir de hoje, Deus está virando uma chave na igreja da casa. Eu creio nisso, nós temos orado por isso. Deus vai virar uma chave aqui nessa igreja, irmãos. Essa igreja não vai ser mais a mesma. Nós não vamos ser mais os mesmos. O Senhor tem uma unção para derramar sobre as nossas vidas. Essa unção já está sendo derramada ao longo dos dias, mas Ele tem mais. Tem mais porque no poço de Deus, irmão, não tem profundidade. Na unção de Deus não existe profundidade. A gente não consegue medir a profundidade do Senhor. Então se entregue de verdade, irmão. Se você querer se ajoelhar, se ajoelhe. Se você querer ficar em pé, fique em pé. Se você querer ficar sentado, fique sentado. O importante é você estar conectado com o céu nesse momento. Amém? Eu olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, a sua obra vou cantar.
manhã te adorando, Pai, porque o Senhor pagou um alto preço pelas nossas vidas, Jesus. Pai, obrigado pelo teu sacrifício vivo na cruz do Calvário, Senhor, sem o qual nós não estaríamos aqui, Jesus. Hoje, Pai, nós estamos coerentes contigo, Pai, por esse sacrifício, Senhor Deus. Obrigado por o Senhor ter nos adotado como filhos, Pai. Nós que outrora éramos tão pecadores, tão falhos, Jesus. Mas o Senhor nos torna dignos, Pai. Nós somos eternamente gratos por esse sacrifício, Pai. Nós estamos aqui como igreja, Senhor Deus, reunidos para te adorar, exaltar na beleza da tua santidade, Jesus. Tu és a luz do mundo, Pai. A luz do mundo que dissipa toda a treva, Pai. Em ti não há treva, Pai. Deus, em ti não há nada, Pai. Fica escondido, Senhor Deus. A tua luz, Pai, ela traz tudo, Pai. Ela traz tudo, Jesus. Então, Senhor Deus, se há algo nos nossos corações que esteja, Pai, sob trevas nessa manhã, Pai, dissipa, Pai, com a tua luz, Pai. Dissipa qualquer barreira, Jesus, qualquer coisa que nos impeça de te adorar na beleza da tua santidade, Deus. Abre os nossos olhos, Deus, para ver, Pai, quão grande tu és, Pai. Quão lindo tu és, Jesus.
Talvez eles estavam açoitados, eles estavam machucados, eles estavam realmente no fundo do poço, irmãos. Mas eles não esqueceram de adorar e de louvar o nome do Senhor. E Atos nos relata que perto da meia-noite, enquanto eles cantavam e adoravam, as cadeias se romperam, irmãos. As prisões se abriram. Todas aquelas pessoas ficaram espantadas porque as prisões realmente foram ruídas, as prisões caíram ao chão. Quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Você vai começar a adorar o Senhor, você vai começar a orar, você vai começar a adorar. Não é a igreja que vai cair por terra, mas é as suas paixões interiores que te impedem de adorar o Senhor. O seu eu interior que te proíbe de adorar o Senhor. Diz que se você levantar a mão, alguém vai estar te olhando. Diz que se você estiver adorando em línguas, alguém vai estar te ouvindo. Irmãos, comece a adorar o Senhor nessa manhã. Essas cadeias têm que ser quebradas na sua vida. Essas cadeias têm que ser quebradas na minha vida. Senhor, tu tens liberdade aqui, Jesus, para quebrar os grilhões que ainda nos aprisionam, Senhor, de te adorar, Jesus. Porque pela manhã, Senhor, tu tens, Pai, a nossa voz, tu tens o nosso coração em chamas, Jesus.
tira o pecado do mundo. O Messias adorado, espera.